Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. O que você pensaria se alguém lhe dissesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim? Já pensou? Aqui veremos 3 afirmações e uma revelação de Cristo. Porém, vem comigo e vamos descobrir juntos para ver se realmente Cristo é quem ele diz ser, partindo do pressuposto que naquela época se levantavam muitos falsos mestres, falsos messias. Pois bem, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para que Cristo seja quem ele diz ser, nós precisamos analisar o que vem escrito antes e o que está escrito depois, para que se torne ele de fato o caminho. Nós precisamos analisar as escrituras que diz respeito ao caminho. Em Isaías 43, a Bíblia, as Sagradas Escrituras vai dizer: vós que clama no deserto, preparai o caminho. Então o caminho tem que ser preparado antes de ser propriamente o caminho. Antes do caminho existir, precisa ser preparado. Miqueias 5:2 vai dizer: de ti, Belém de Judá, ou Belém de Efrata, jamais que é pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde a eternidade. Então o caminho tem que ter um preparador e tem que sair de Belém de Judá. Então veremos, Mateus 2:1, tendo Jesus nascido em Belém de Judá. É um ponto. Segundo ponto, Marcos 1:2, eis que envio o anjo diante da tua face para preparar o caminho. Então aqui nós temos quem prepara o caminho, que é João Batista, e nós temos Jesus, que propriamente ele é o caminho, porque ele nasceu em Belém de Judá. É claro que eu poderia mencionar outros textos, por exemplo, aquela parte que João Batista vê Jesus e diz: eis aí aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Ou, uma forma mais fácil para compreensão, João Batista dizendo assim: eu não sou digno nem de desamarrar os cardaços do seu calçado. Então, de fato, Cristo ele é o caminho. Agora vamos partir para a segunda afirmação de Cristo: eu sou a verdade. Para que Cristo seja a verdade, ele precisava ser o caminho. O caminho ele já é. Já constatamos que ele é o caminho. Agora, para ele ser a verdade, ele precisa cumprir algumas profecias ditas em relação à verdade. Em Isaías 9, no versículo 6, vai dizer: um menino nos nasceu. Então, a verdade tem que ser um menino, tem que ser um varão. Ainda no livro de Isaías, no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 5, vai falar: um trono se firmará na benignidade sobre o tabernáculo de Davi. Então a verdade ela precisa ser um varão e precisa ser alinhada, direta da descendência de Davi. Não necessariamente, claro, tinha que ser da descendência de Judá, mas direto da descendência de Davi, porque Judá tinha milhares de outras descendências, mas a verdade tinha que vir da descendência de Davi. Em Mateus 1:1, nós temos toda a árvore genealógica de Cristo, o que nos dá que Cristo, ele é claro, de fato, óbvio, um varão e direto da linhagem de Davi. Então Cristo é, de fato, a verdade. Então já temos o caminho, já temos a verdade. Vamos partir agora para a revelação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para que Cristo seja o anjo, vou dizer assim, o anjo portador, dessa aliança eterna, ele precisa também cumprir alguns ensinamentos ou cumprir algumas profecias. Em Malaquias 3:1, o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento, Malaquias 3:1,
vai dizer para nós, o anjo da aliança eterna, ele vem, sim, ele vem. Então, para que ninguém vá ao Pai sem antes passar por ele, ele tem que ser, claro, o portador dessa aliança, o anjo portador dessa aliança, da aliança eterna. Mas para que ele seja o portador da aliança eterna, ele precisa cumprir, como já disse, né, o caminho, a verdade, ele precisa cumprir, claro, a profecia. Aqui nós vamos ver agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, nós veremos agora alguns termos atemporais, que significam que estão fora do nosso contexto de tempo. Foi escrito no passado, de uma forma passada, mas que aconteceria no futuro daquela geração. Por exemplo, para ser o anjo portador da aliança eterna, ele tem que se cumprir Isaías 53:5, que vai dizer para nós que ele foi transpassado pelos nossos pecados, entregue como cordeiro inocente. Então, para que Cristo seja o portador da aliança eterna, precisa se cumprir Isaías 53 e Salmo 22, o que acontece no momento, né? Não vou dizer no momento, mas o que acontece nos últimos momentos da vida, né? Nos últimos momentos antes do Calvário de Cristo. E se cumpre totalmente no Calvário, porque ele foi transpassado pelos nossos pecados, entregue como um cordeiro inocente. Então, naquele momento se cumpre Salmo 22, Isaías 53. Vale ressaltar que Jesus faz uma breve menção ao Salmo 22. Quando ele vai falar, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? É uma breve introdução ao Salmo 22. Então, naquele momento se cumpre Isaías 53, se cumpre o Salmo 22. Então, de fato, ele é sim o portador da aliança. Então, ele é o caminho, ele é a verdade, e ninguém vai ao Pai sem passar por ele. Mas tem um termo que eu ocultei de propósito. Eu sou a vida. Eu fiz isso de maneira propósito. Para quê? Para explicar agora, para ver se Cristo é a vida. Porque se ele não fosse a vida, esse pilar teria se desconstruído. Poderiam se encaixar ou poderiam dizer que fosse apenas meras coincidências, o que não existe nas Sagradas Escrituras. E agora, como ele se torna vida? Que ao terceiro dia ele ressuscita. Isso nos mostra que ele trouxe a nós, trouxe ao ser humano a vida. Mas que vida é essa? A vida com Deus. Porque éramos todos pecadores, destituídos da glória de Deus. E agora Cristo vai e nos traz a vida com Deus. Então, de fato, ele é a vida, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Esses dias passou a Páscoa, que foi o ato da ressurreição dele. Então ele ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo a vida que havíamos perdido na época da queda de Adão, do pecado adâmico. Nós perdemos a vida com Deus, porém agora ele nos traz a vida. E que vida é essa? A vida com Deus. Em Romanos 5, se eu não me engano, no versículo 27, no versículo 17, salvo eu, Paulo vai dizer: recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida em um só, Cristo Jesus. Então, de fato, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E de fato, ninguém vai ao Pai sem antes passar por ele. Eu quero concluir aqui que creia, irmão, que nós creiamos, né, no caminho, na verdade, na vida com Cristo, para que podemos nos achegar a Deus. Porque agora, como ele é o caminho, já sabemos como caminhar. Como ele é a verdade, já sabemos como andar diante da verdade. E como ele é a vida, já temos agora a vida com Deus. Creia, irmão. Alguns vão dizer que crer é não vou dizer oportunidade, mas é uma escolha, digamos assim. Crer é uma escolha. Irmãos, eu vou um pouco mais profundo. Para mim, crer não é escolha. Para mim, crer é essencial. Para mim, crer é a vida. Para mim, crer é a minha força, a minha eletromotriz que me move no caminho, na jornada da vida, no caminho do mundo. Porque se não fosse a minha fé,
se não fosse o ato de crer no caminho, o ato de crer na vida, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não conseguiríamos subsistir no mundo em que vivemos. Deixa eu tentar dizer algo para os irmãos. O que é a crença? O que é o fato de crer? É quando um homem chega em casa e ele vê uma criança, a criança se joga nos braços desse homem, né, do pai ou da mãe. A criança sabe que o pai e a mãe vai estar lá para agarrar, para segurar, para que mal nenhum aconteça para essa criança. Então o pai agarra, segura a criança, mas a criança inocentemente se joga, mesmo sem saber se o pai vai estar lá. Porém o pai sempre está lá, sabendo que o pai vai estar lá. E o pai sempre está lá para agarrar. Deixa eu ir um pouco mais profundo, porque alguns podem confundir isso com fé natural. E fé natural não tem nada a ver com fé evangélica, com fé cristã. Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo. Vamos pegar agora na íntegra da palavra e o que significa realmente, de fato, a fé no seu original. Imagina você numa embarcação no meio do Oceano Atlântico ou Oceano Índico, seja lá onde você estiver. Imagina você no meio de uma embarcação, o navio sofre um naufrágio, todos morrem e só você sobrevive. E você está no meio do oceano. E você não tem nada para agarrar, você não sabe nadar. Então você vai se debater para tentar puxar um pouco de ar para você. Tentar puxar um pouco de ar para sua sobrevivência. Mas de repente alguém vem e joga uma boia para você. E você se agarra com aquilo como se fosse a sua última força, como se fosse a sua sobrevivência, porque de fato é a sua sobrevivência, porque se não fosse aquela boia você afundaria. É isso que é a fé, é você segurar em Cristo como de fato Ele é a sua vida, para que você não se afogue no mar do pecado, para que você sobreviva às tempestades, às circunstâncias do mar da solidão, para que você consiga sobreviver e um dia, estando nele, alcançar o direito da coroa da vida eterna. Seja, agarra com a fé em Cristo, que seja movido dentro de você uma força que você não conhece ainda, mas que se você descer até as profundezas dos oceanos, que essa fé em Cristo seja o teu oxigênio, que se você tiver que mergulhar no rio de lava, no mais denso calor, que seja o teu refrigério. Creia, irmão, que se você tiver que sei lá, pular de um monte, ou creia que Ele vai te segurar, Ele vai te proteger, porque você está fundamentalizado e agarrado naquilo que se diz a vida. Mas não é uma vida supérflua, é uma vida com glória com Deus. Esse é o meu recado para vocês hoje. Creia no caminho, creia na verdade, creia na vida, e um dia você vai alcançar o reino da glória de Deus.